Vanessa, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula. Nós paramos sobre a biomecânica funcional e sinergismo muscular. Eu vou abrir aqui algumas imagens para poder a gente dar novamente um insight em relação a onde nós paramos, fazer uma compilação de todo o conteúdo que nós abordamos na aula passada, para poder a gente fazer toda a montagem do que é o sinergismo muscular, do que é a biomecânica, dessa função. Eu vou trazer aqui umas imagens bem reais mesmo do pé, que é, de um cadáver da aula que eu tive de anatomia só sobre o pé, para poder a gente entender como os fibulares, o longo e o curto, o tibial anterior, o tibial posterior e os metatarsos, eles atuam na resposta à carga, na na impulsão, né, na propulsão do pé na fase de apoio e também na fase de balanço. Eu vou abrir aqui a imagem novamente para poder a gente. Eu vou pegar aí a imagem. Pronto, Larissa, aqui é um pé. Um pé, uma imagem do pé, onde nós imaginamos que nesse pé tem diversos músculos, diversas inserções, diversas origens. E dentro dessa fisiologia do pé, mostrando bem aqui a parte póstero-pé, médio-pé, antepé. Toda essa estrutura do pé tem as suas funções, principalmente aqui o tendão de Aquiles, o tendão calcâneo, né, onde tem esse ligamento, onde tem toda essa balda plantar aqui do pé, que é o arco plantar do pé, aquilo que nós chamamos da função do pé relacionada à parte de estabilidade e instabilidade, que é o futebol, que dá toda essa estabilidade do pé nessa fase de apoio, quando o pé vem essa resposta à carga. Aqui eu já vou abrir a imagem, aqui é um artigo, depois eu vou colocar lá para vocês esse artigo. Isso aqui já é a imagem de um pé real. Não sei se você dá para visualizar bem aí. Dá. Eu já tinha dado uma olhada, tu manda lá no grupo. Perfeito. Então, aqui é o pé, uma visão aí medial. E nós vamos dar uma olhada bem profunda mesmo na função do pé quando ele está em cadeia cinética fechada, a quantidade de músculo que tem no pé e que é estimulado. E quando essas musculaturas elas não estão dentro de uma congruência relacionada ao sinergismo muscular, à biomecânica funcional, esse pé ele tende a desabar e principalmente nessa fase de apoio, ele tende a ter uma hiperpronação e em seguida uma torção ou uma lesão mais grave, vindo romper algum ligamento. Porque a anatomia dos fibulares do pé. Bem interessante essa imagem. Dá para perceber aí que dá para ver o fibular curto. Essa setazinha aí, você está visualizando esse fibular curto. Ele passa por essa região posterior da perna, na batata da perna aqui, ó. Gastrocnêmio solear nessa região posterior aqui, fibular curto. Vai se inserir bem aqui, ó, no quinto. No quinto metatarso, que é esse dedinho mindinho. Já na articulação do hálus, que é uma articulação de estabilidade. E bem aqui tem um fibular longo, que ele também vem na mesma direção do fibular curto, na região lateral do pé, só que ele cruza toda a região do pé para se inserir bem aqui, ó,
do primeiro metatarso. Então, esses dois músculos, eles têm em comum uma função importantíssima para que o pé ele possa se manter estável. Essas duas musculaturas, esses dois músculos. Agora, a pergunta que fica para poder a gente entender dentro de uma prescrição: como estimular os fibulares longo e o fibular curto? Quais são os exercícios que podem ser colocados dentro de uma planilha de treinamento para que essa musculatura ela possa ser estimulada? Mas aqui na frente tem essa outra imagem, que é bem interessante, os fibulares como flexores plantares do tornozelo. Essa imagem aqui, ó, ele já está o pé numa posição do footscore do pé para cima, já dá para ver aí a parte medial do pé, já bem dissecada mesmo. E aqui os pesquisadores estão colocando algumas agulhas, algumas linhas para poder fazer a movimentação, a estimulação dessas musculaturas. Eu tenho um vídeo dessa aula, depois eu vou colocar para vocês repararem o pé no vídeo. E aqui está a ação fibular longo isolado. Ó, se você colocar, Larissa, uma toalhazinha e pedir para o seu cliente que tem lá o pé instável e pedir para ele estimular apenas essa região do antepé, no caso o primeiro metatarso, vai dar esse estímulo ao fibular longo. Tipo, você pega o dedão aqui, ó, que é o primeiro metatarso, e vai fazendo esse estímulo. O pé no chão e apenas fazendo esse estímulo do primeiro metatarso. Então, essa musculatura do fibular longo está sendo trabalhada isoladamente. Vamos aqui outra função. Já tem aqui uma ação conjunta do tibial posterior e do fibular longo. Ambos os dois são bem próximos. Fibular longo e tibial posterior, que fica na parte posterior da perna. Olha eles aí, ó, passando, ó, bem próximo. O flexor longo do hálus. O hálus é essa região bem aqui, ó, bem antepé já, estabilidade. Ó, será uma quantidade de carga suficiente para treinar os músculos do pé? Sim ou não? Eu acho que de início, sim. Presta bem atenção na pergunta, Larissa. Será uma quantidade de carga suficiente para treinar o músculo do pé? Ele está perguntando aqui o seguinte: a gente treina o pé com muitas cargas ou com poucas cargas? Ah, agora eu não sei dizer. Entendeu? Exemplo: como é que a gente quer fazer com que o pé tenha estabilidade e instabilidade? Colocar o pé na plataforma ou no chão, cadeia cinética fechada, e já pedir para que o cliente ele possa ficar em um pé só, ali nós já estamos fazendo estímulos simples para fazer com que esse pé ele fique estável. Então ali já está tendo estímulos simples. Ou seja, não há necessidade de treinar a região footcore do pé com cargas excessivas. Ou seja, apenas com o corpo, o peso corporal, nós já podemos estimular a região plantar do pé.
Alguns exercícios nós já fizemos na academia, nas aulas práticas. Aqui também tem alguns outros exercícios que podem ser analisados e estimulados. Veja bem, uma simples mini band assegurada em algum local e você colocar a região antepé bem direcionado ao primeiro metatarso, que é o dedão aí do pé, você já começa a estimular o fibular longo e o hálus. Veja só esse exercício aqui, ó. No mini band, descalço, o dedão lá está puxando a ponta da liga para fazer com que a liga ela não se solte do pé, então já está tendo estímulo, já está dando estímulo, já está fazendo com que essa musculatura seja estimulada para que o pé ele tenha estabilidade. Olha aí o outro exercício. Uma liga, o pé lá, laçado. Desculpa. E o pé fazendo o trabalho de pronação e supinação. No vídeo ele fica pronado e supinado, mas tentando sempre manter o pé estável. Aqui já são exercícios bem simples, já dá para você fazer com aquela sua cliente que tem o pé bem pronado, desabado. Esse primeiro ali é só isometria? Aquele que você segurando o dedão? Isso. Esse aqui? Isso. É só isometria. Isso. Isometria e fazendo com que ele puxe o elástico. O pé fixo em cima do elástico. Intenção, né? Isso. Contra a gravidade. Tá. E se quiser... Esse outro... Pode falar. Pode falar. E esse outro aqui é... O pé fica assim, né? Isso. O pé fica dentro da liga, né? Para poder também segurar a liga e ter a tensão da liga do lado. E com certeza, quando tem uma tensão que vai puxar lateralmente, vai haver um desequilíbrio. E ela vai tentar manter o equilíbrio. Você pode começar com o pé no chão e depois já pode fazer a variação. Ficar com de um pé só, né? Isso. Do simples ao mais complexo. Do mesmo jeito aqui, ó. Começa com o pé no chão e depois já pode tirar o pé e manter um pé já no chão e o outro com a flexão do quadril. Vamos lá aqui pro outro, ó. Olha lá, ó. O pé fora já. Aqui já são exercícios que já pode ser aplicado amanhã. Se não tiver o local lá, para poder você colocar a liga, você mesmo segura e vai dando estímulo. Olha a inversão excessiva na propulsão do pé. Então, todas essas imagens que eu estou colocando aqui e colocando os exercícios, todos são focados no pé. Para fazer com que... Olha essa imagem aqui, ó. Esse tronco totalmente desabado para o lado direito. Mas olha para o pé. Resposta à carga. Aqui é mais um artigo. Mais outro artigo. Desses artigos aqui eu já coloquei alguns lá. Vê esse exercício aqui, ó. Nós fizemos ele livre lá na academia. Mas aqui você já pode fazer algumas adaptações com o seu cliente. Avançar mais, dar mais estímulo e fazer com que fique mais complexo o exercício. Primeiro começa do simples para o mais complexo. Ó, aqui, ó, como esse exercício. Flexão de quadril da perna lá, esquerda. O calcanhar dele vai levantar do pé dominante que está no chão, que é o pé direito. Vai fazer a flexão plantar.
e ele vai puxar para fora o elástico. Então vai causar mais instabilidade. Aí já é outra variação. Olha lá, final do exercício. Olha onde é o foco principal. Os músculos que estão trabalhando. O complexo do glúteo, panturrilha e estabilidade do arco plantar do pé. Vamos lá, outro. Aqui é o início do exercício. Isso não quer dizer que seja errado usar exercícios unilaterais e exercícios a nível estrutural. Não está errado. Mas para melhorar a função, ter um melhor desenvolvimento, um melhor desempenho, se nós formos analisar na prescrição da biomecânica funcional de sinergismo muscular, já dá para notar nas imagens que eu te passei o quanto esses exercícios aqui eles são mais eficazes relacionado a esse exercício. Então, quais são os exercícios mais funcionais? Esse exercício aqui é mais funcional do que esse exercício aqui, se você for analisar. Entendeu? Não que esse aqui não seja realizado. Mas se nós formos olhar dentro da biomecânica funcional, da prescrição clínica do exercício físico, nós entendemos o seguinte: quanto mais nós, profissionais, colocar os nossos clientes em função do exercício, das atividades que ele realiza no esporte ou no dia a dia, o melhor é fazer com que os exercícios sejam mais funcionais. Então aqui é o restante lá do curso que ele mostra, né? E dentro dessa proposta aqui, nós finalizando, o mais interessante é que também nós entendemos e possamos entender mais, Larissa, sobre o enigmática motor na performance e reabilitação do exercício. Eu coloquei esse material aí ontem no nosso grupo. Se você deu uma olhada. O enigmática. É interessante nós percebermos que tudo vai além da situação que nós colocamos relacionado aos exercícios simples. Ou seja, nós podemos iniciar toda a nossa programação de exercício de forma simples. Mas nós não podemos continuar dentro da programação de treinamento com essas fases de microciclo mais simples por um tempo maior, a não ser que o cliente ele tenha muita deficiência motora. Aí sim, entra a fase enigmática motora, performance e reabilitação do exercício físico. O que é isso? Representa a compreensão profunda de mecanismos neuromusculares que organizam o movimento humano, tanto na recuperação funcional quanto na otimização da performance esportiva. Nós costumamos dizer que quando um paciente ou um cliente ele tem baixa coordenação motora ou zero coordenação motora, nós precisamos fazer com que o córtex cerebral dele, o córtex frontal, ele mentalize como se ele estivesse correndo. Estimula aí tua mente correndo. Como é a corrida? Como é que se movimenta a corrida? Mesmo que ele não saiba correr. Ou seja, nós já vamos trabalhando esse processo de mentalização, de reestruturação, de cognição neural para fazer com que ele vá para o campo de prática. Então veja a nossa tamanha responsabilidade. Vou dar outro exemplo rápido. Nós tivemos um momento sábado e Emerson ele teve dificuldade em fazer a avaliação, uma das últimas avaliações. O que foi que eu fiz? Eu coloquei ele no chão
de pequenos estímulos, pequenas variações para poder retornar novamente a avaliação que nós estávamos fazendo. Então, a enigmática motor funciona justamente dentro dessa estrutura de movimentos. Porque aqui o que é que nos dá aqui o enigmático motora na performance? Eficiência neuromuscular e sincronização intermuscular. Economia da biomecânica e redução de compensações. Então, isso nós temos que estar com essa estrutura relacionada à nossa prescrição a todo momento fazendo esses ajustes. Então, se o nosso cliente tem eficiência neuromuscular e sincronização intermuscular, ele tem que ter a economia da biomecânica. Por quê? Porque a economia da biomecânica vai diminuir a redução de compensações do corpo. Exemplo rápido, seu cliente tem a região do pé com dores agudas, tem fascite plantar, tem dificuldade de locomoção. Então, existem compensações no corpo dela para que o local desencadeie outras compensações para as outras estruturas do corpo. Pode começar do pé, Wesley? Pode. Porque quando você não tem um pé competente para assegurar a estrutura do corpo, o que é que acontece? Dor no tornozelo, dor no joelho, dor no quadril, dor na lombar. Então, essas compensações podem começar de baixo para cima ou de cima para baixo. Eu quero que você analise bem, nessa cliente que você fez as avaliações dela, se o joelho dela é muito inflexo. O que é inflexo? Se o joelho dela, quando ela caminha, ela fica muito aqui, ó, e não faz um pouco de flexão, para poder distribuir o movimento de maneira correta. Porque quando o quadril está preso, o joelho é um pouco inflexo e a região lateral, principalmente a banda tibial do pé, ela machuca, que se chama o tensor da face lata. Tensor TFL, tensor da face lata. Então, essa banda trator tibial, ela é comprometida quando tem essas compensações, principalmente no quadril. Outro ponto, estabilidade dinâmica sobre a carga e velocidade. Então, é um dos principais desafios de nós treinadores fazer com que as pessoas, principalmente, vamos dizer que sua cliente ela quer começar a correr, querer dar um trote na esteira, trote básico, mas você detecta logo que o pé dela está desabando muito. Ela não está fazendo a flexão do quadril de forma correta, a marcha. Você detecta logo que a fase de apoio dela não tem competência para poder gerar uma fase de propulsão para ir para a fase de balanço. Então, essa estabilidade dinâmica que eu sempre falo sobre carga e velocidade. Um cenário do corpo é esse corpo parado e fazer até alguns exercícios tipo quilometria, salto. Mas quando vai para o cenário da estabilidade dinâmica sobre alta carga e velocidade, já é outro cenário fisiológico. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Estrutura precede movimento. Se não tiver estrutura, não tem como ter movimento em velocidade, em carga alta, e esse corpo ter estabilidade dinâmica. É impossível. Ou seja, irá desabar tudo. E veja o outro ponto aí, ó. Refinamento técnico sob fadiga. O que quer dizer isso? Faz um teste com o teu cliente amanhã, Larissa, qualquer um. Tu coloca lá na máquina. Precisa botar muita carga não. Depois tu me fala. Manda ela ou cadeira flexora, ou extensora, ou agachamento livre guiado. Pega aí 3 máquinas e pede para ela fazer a extensão na cadeira extensora bem devagar,
subindo. Vai fazer uma adaptações, uma variação. Depois tu pede para fazer na fase excêntrica também, lentamente. E pede para fazer novamente. E vai dando pausas. Bota uma carga aí de 60% a 70% relacionada à carga que o cliente pega. Vamos dizer que ela pegue aí 80 quilos na cadeira extensora. Então tu vai quebrar esses 80, tu vai botar metade. Depois tu pergunta a ela, quando tu fizer 10 a 15 repetições com essa adaptação fisiológica dentro da sessão de treino, lento, com pausa, para ver se ela consegue ter esse refinamento técnico sobre fadiga. E o que quer dizer isso? Se ela fadiga já na quinta repetição, quando tu está fazendo essa variação. Dá para entender agora? Esse tipo de refinamento de fadiga? Porque tem cliente que quando você coloca uma carga, ele diz logo, tá leve. Nem assim tem cliente que diz isso, né? Quando faz a primeira repetição, tá leve. Aí tá leve, tá bom. Então pronto. Vamos baixar aqui mais um pouquinho. Agora vamos fazer essas adaptações dentro dessa estrutura para ver se realmente ela tem o desenvolvimento mecânico relacionado ao braço de torque, da carga realmente que ela diz que está leve, ela possa controlar essa carga do início ao fim, com a mesma amplitude, com a mesma pausa. Está entendendo agora? Porque se ela não tem esse controle mecânico de flexão e extensão, você dando os comandos corretos, jamais esse corpo pode ser sobrecarregado. É impossível esse corpo ser sobrecarregado. Então, dentro do enigmática motor da performance, essas estruturas, essas adaptações fisiológicas, não só com as máquinas, o cliente realizando os exercícios, mas principalmente com os exercícios do peso corporal. Porque quando você pede lá para o seu cliente fazer um afundo, ou um avanço, e pede para ele controlar bem o corpo e ter uma pausa embaixo, ele não vai muito tempo não, com esse ajuste não. E pode até ir, mas quando vai, ele vai começar a ter o quê? Fadiga mecânica, fadiga intramuscular, fadiga neuromuscular, ele vai começar a ficar instável, ele não vai ter mais estabilidade no corpo para poder dar o próximo passo. Vê bem como esse enigmático motor está dentro da musculação. Na performance, o objetivo não é apenas aumentar a força, preste bem atenção nisso, mas otimizar padrões motores para produzir potência com eficiência e segurança. Então, performar não é apenas aumentar os quilos lá na máquina, as quilagens, mas principalmente ter as adaptações e as variações dentro de uma sessão de treinamento. Agora eu vou mais além. Se tu fizer essas adaptações em apenas um exercício, cobrando mesmo, será se ela vai conseguir fazer 7 exercícios que tem na planilha dela, com essa mesma estrutura e padrão fisiológico, com adaptações? Será se ela vai suportar? Ou ela vai ter logo uma fadiga mecânica? Ela não vai ter refinamento técnico. Ela vai ter fadiga. É por isso que nós estamos fazendo essa mentoria, para poder entender o seguinte: tudo começa do simples para o mais complexo. Se ela não tem estrutura para poder, com o corpo, em movimento simples, jamais o desenvolvimento dela com os exercícios de cargas, ela vai conseguir realizar com essas adaptações fisiológicas. Caso contrário, o que é que acontece? Lesão a curto, a médio e a longo prazo. Porque a estrutura do corpo não suporta as cargas. Ela pode até estar fazendo os exercícios, mas ela vai se lesionar. A corda vai arrebentar.
Tem alguma pergunta? Pode falar. Não tá, não. Acho que eu não tô, não. Mas é um pouquinho complicado. Oi? Mas é um pouquinho complicado, sabe? É. Mexe um pouquinho, porque como nós fomos, né, ensinados apenas em uma fisiologia bem básica, em uma biomecânica bem básica, em variações bem simples, às vezes a gente fica um pouco confuso relacionado a isso. Mas essa frase aqui, ela já resume boa parte do contexto daquilo que nós já estamos caminhando durante essas aulas, que é, na performance, o objetivo não é apenas aumentar a força. E quando eu digo essa força aqui, eu jogo lá para as máquinas. Não é só aumentar os pinos, mas é otimizar padrões motores. Quais são os padrões motores? Nós temos diversos padrões motores, inclusive a força. Nós temos que melhorar a velocidade, coordenação motora, a resistência, a amplitude, a mobilidade. Então, todos esses níveis de padrões motores, fisiologicamente falando, nós temos que melhorar a cada dia um ponto para poder a gente sobrecarregar essa estrutura. Então, quando nós começamos a ligar esses pontos, Larissa, começando do pé, vendo a importância do joelho relacionado aos exercícios, o quanto o joelho ele sofre quando o pé ele não tem estabilidade suficiente para suportar as cargas. Então, o pé ele desaba, o joelho ele vai começar a ser sobrecarregado, vai ter um cisalhamento maior, principalmente na região anterior do joelho, que é a patela. O quadril ele vai ser sobrecarregado, todas as estruturas vão ser sobrecarregadas. E isso faz com que o nível de dor e o pico de lesão possa ser maior. Então, essa outra parte, ó, identificação da inibição neural, AMI, inibição neural. Nós temos que identificar essa inibição neural. Restauração do controle motor sensorial. Progressão estratégica de carga, reconstrução da confiança funcional. Será se um corpo que tem limitação, ele tem dor, tem fascite plantar, ou tem canelite, ou ele tem uma lombalgia, ou ele já tem um início de hernia de disco. Será se esse corpo ele vai treinar bem todos os dias? Ele vai desenvolver os padrões motores todos os dias? Vai não. Ele pode até ir para a academia com a força, com a disciplina. 70% das pessoas que estão dentro da academia, Larissa, que a gente anda, que a gente observa, a maioria das pessoas ela tem tendinopatias. Ou seja, predisposição a algum tipo de lesão. E esse fator epidemiológico, ele é comprovado isso. E qual é a nossa função? Identificar, perguntar, investigar, averiguar, sondar e fazer a prescrição correta. Se você for sondar profundamente os seus clientes que você atende hoje, mais de 70% eles têm tendinopatias em alguma região do corpo. 70% dos clientes. Você vai verificar, tem um encurtamento no quadril, ADM do tornozelo não faz a amplitude do movimento.
tornozelo desaba, o joelho é valgo. Não que o joelho valgo relacionado ao esporte ele seja ruim, não. Tem esporte que o joelho tem que ser valgo para poder ter um desempenho, ter uma performance. Mas se tratando de pessoas normais da população, nós sabemos que a maioria das pessoas se machucam principalmente no joelho, porque o joelho desaba muito, principalmente quem joga futebol. E esse centro do corpo ele não está estabilizado, não tem força, não tem potência para poder suportar. E o próximo ponto, já fechando, para poder a gente entender melhor, na reabilitação o foco é reorganizar o sistema nervoso para que o movimento volte a ser seguro e eficiente e funcional. Veja que frase sensacional. É tudo ao contrário, né? Daquilo que a gente vê, né? No convencional é só o carro. Quando a gente vem para a reabilitação, qual é o principal foco? Na reabilitação, o foco é reorganizar todo o sistema nervoso. Ou seja, a principal função do sistema nervoso, ele não pensa no músculo, não. É resolver uma tarefa. Se você der uma tarefa a ele, ele quer resolver. E quanto mais ele quer resolver sem estar estimulado ou com dificuldade, ele começa o quê? A tremer. Você começa a provocar ele, ele fica logo com raiva, ele fica logo tremendo, 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 tremendo. Ou seja, você está causando uma perturbação neural. E ele só vai sossegar quando ele resolver essa tarefa. Então, na reabilitação é isso. A reprogramação de treino pré e pós-cirurgia é isso. O foco é reorganizar todo o sistema nervoso para que o movimento volte a ser seguro, eficiente ao final lá e funcional. Veja a convergência da performance e reabilitação. Reabilitação, restaurar o padrão seguro. É a performance, otimizar o padrão eficiente. Vamos lá, convergência, a próxima. Reeducar o controle motor. Na performance, refinar, coordenação. Outro ponto, reduzir as compensações na reabilitação. Não é assim? Na performance, minimizar as perdas energéticas. Outro ponto, construir uma base neural na reabilitação. Nós temos que construir essa base, desse mecanismo neural que eu sempre falo no início do movimento. Outro ponto, aumentar a potência funcional na performance. Não é assim que a gente quer? Aumentar a carga, que ele tenha potência, que ele tenha força, que ele tenha velocidade, tenha coordenação. Então veja como fica bem na base lá. Aumentar a potência funcional. Embaixo aí, o movimento é o mesmo. O que muda é o nível de exigência e a estratégia aplicada. Então nós temos que ter expertise nisso, em toda essa proposta, em todo esse direcionamento. Então, o movimento são os mesmos. Os movimentos não mudam. Os padrões de movimento não mudam. As funções articulares não mudam. Os padrões de movimento é dominância de joelho, dominância de quadril, puxar vertical, empurrar vertical, puxar horizontal, empurrar horizontal. Então, os movimentos são os mesmos. Agachar é dominância de quadril, dominância de joelho, dominância de tornozelo. Saltar do mesmo jeito. Então, não muda nada. E para finalizar, Larissa, esse ponto, né, que nós estamos falando aqui hoje, eu saber se você tem alguma dúvida em relação a isso. Próxima aula eu vou falar novamente sobre isso. E não é fácil assim de entender a primeira vez. Às vezes a cabeça ainda dá um nó aí. Não é fácil. Mas são estruturas, né, de metodologia, de nomenclatura, de vivência diferente que você está vivenciando na sua carreira profissional. Acredito que você nunca viu isso dentro da sua graduação. Então, são situações complexas e, ao mesmo tempo, quando você for atendendo seus clientes e usando esses exercícios, entendendo os movimentos, as instabilidades, as dores que ele tem, você vai começar a entrar dentro desse processo.
Você tem que caminhar com essas frases que estão aqui, ó. Na performance, o objetivo não é apenas aumentar a força, mas otimizar padrões motores e produzir potência com eficiência e segurança. A outra, na reabilitação, o foco é reorganizar o sistema nervoso para que o movimento volte a ser seguro e eficiente e funcional. O último ponto, bem simples. Todo movimento é o mesmo. O que é que muda? O nível de exigência estratégica aplicada, relacionada à função, ao membro que foi lesionado e identificar as causas que lesionou esse membro, essa região do corpo. Perfeito? Então amanhã já é dia de você aplicar esse exercício que está naquele outro slide primeiro que eu coloquei. Atacar o pé. Atacar o pé e ver as respostas, batendo foto, fazendo vídeo e depois perguntando como é que está o pé, nos outros exercícios, no outro dia de treino e fazer esses acompanhamentos, esses diagnósticos. Perfeito? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu vou te dizer